Esta sessão Gotas de Luz será apresentado todos os domingos e segundas. E hoje nós vamos começar com uma meditação de Jó. Compreenda que Jó não está dando respostas aos nossos desafios. Ele está simplesmente tentando, através da meditação, encontrar uma resposta. E nós, através de nosso conhecimento e das palavras de Jó, também podemos meditar e tirar as nossas conclusões, não é? Então vamos à leitura de Jó e depois em seguida nós vamos fazer o teste relâmpago sobre Gênesis 29. Sejam bem-vindos. Por que Deus sabe tudo, mas não nos informa? Jó responde, leitura de Jó 24, versículos de 1 a 25. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida, da terra deserta obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respigam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite, age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles, a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram.
Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores. Devoram a estéril e sem filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-lo descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Essa leitura nos mostra que o homem que se envolve muito no pecado não tem tempo, não quer entender o que Deus vem dizendo desde o começo dos tempos. Todas as informações já nos foram dadas. Por que ainda continuamos no pecado e cobrando de Deus? Seja bem-vindo ao teste relâmpago e revisão sobre Gênesis 29. Questão 1. Quem Jacó encontrou perto de um poço coberto com uma pedra? A. Rebeca. B. Raquel. C. Labão. Escolha apenas uma opção: Rebeca, Raquel ou Labão. A resposta correta é B. Raquel. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Gênesis 29, versículo 6. Questão 2. O que Raquel fazia? Qual era a sua profissão? A. Ela era uma pastora de ovelhas. B. Ela era dona de casa. C. Profissão não especificada. Essa é muito fácil. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. Ela era uma pastora de ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Gênesis 29, versículo 9. Qual o assunto principal deste capítulo? Escolha uma ou mais opções. A. O amor de Jacó e Raquel. B. Jacó amava Raquel e foi enganado, se casando com Lia. C. Além de amar Raquel, Jacó amava também Lia. D. E Jacó também se casou com Raquel, irmã de Lia. E a pergunta aqui é: qual o assunto principal deste capítulo? Escolha uma ou mais opções. As respostas corretas são B. Jacó amava Raquel e foi enganado se casando com Lia. B. E Jacó também se casou com Raquel, irmã de Lia. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou,
viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Gênesis 29, versículo 25. Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Gênesis 29, versículo 6. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Gênesis 29, versículo 30. O que Deus fez quando viu que Lia era desprezada por Jacó, seu marido? A. Fez o marido a amar. B. Fez ela ser mais atenciosa ao marido. C. Concedeu-lhe filhos. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é C. Concedeu-lhe filhos. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Gênesis 29, versículo 31. Quantos filhos Jacó teve com Lia e qual o nome deles? A. 4. Ruben, Simeão, Levi e Judá. B. 3. Ruben, Levi e Judá. C. 2. Levi e Judá. Escolha apenas uma opção. Muito fácil. A resposta correta é 4. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse: O Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Gênesis 29, versículo 32. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Gênesis 29, versículo 33. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: Certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Gênesis 29, versículo 34. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: Agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Gênesis 29, versículo 35. Por que Labão decidiu dar em casamento as suas 2 filhas a Jacó? Escolha uma ou mais opções. A. Porque era melhor entregá-la a um membro da família do que a um estranho. B. Porque era um bom negócio para ele. Ou C. Porque era o costume local. A pergunta aqui é: por que Labão decidiu dar em casamento as suas 2 filhas a Jacó? Escolha uma ou mais opções.
As respostas corretas são A, porque era melhor entregá-las a um membro da família do que a um estranho, e B, porque era um bom negócio para ele. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Gênesis 29, versículo 19. Jacó casou-se com 2 irmãs. Era isso da vontade de Deus? A, sim, pois está na Bíblia. B, não. Mesmo estando na Bíblia, Deus quer que saibamos a diferença entre o bem e o mal. C, sim, era um costume daquela época e a pessoa tem que seguir os costumes. A questão aqui é: Jacó casou-se com 2 irmãs. Era isso da vontade de Deus? Escolha apenas uma opção. A resposta correta é B, não. Mesmo estando na Bíblia, Deus quer que saibamos a diferença entre o bem e o mal. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Levítico 18, versículo 18. O poço tapado representa o pecado de Jacó, pois Jesus é também considerado a pedra de tropeço. O que isso significa? Escolha uma ou mais opções. A. Jesus é a rocha que faz as pessoas caírem. B. Jesus julga e pune os pecadores. C. Jesus dá salvação para quem acredita e julgamento para quem o rejeita. A questão aqui é: o poço tapado representa o pecado de Jacó, pois Jesus é também considerado a pedra de tropeço. O que isso significa? Escolha uma ou mais opções. Todas as respostas estão corretas. Jesus é a rocha que faz as pessoas caírem. Jesus julga e pune os pecadores. Jesus dá salvação para quem acredita e julgamento para quem o rejeita. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. 1 Pedro 2, versículo 8.